Louvai ao Senhor no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o segundo a sua excelsa grandeza, louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário. Salmo 151:2. Meu irmão, minha irmã, hoje é domingo, dia 19 de abril, e a gente vai rezar por você. O 19º dia de abril. Um domingo que chega carregando tudo que essa semana foi, e que ao mesmo tempo abre as portas para tudo que a semana que vem pode ser. E hoje, a gente não vai só rezar. A gente vai declarar, com voz, com fé, com a convicção de quem sabe que foi posto nessa terra com propósito e que esse propósito não foi acidente, não foi engano e não foi cancelado por nenhuma das dificuldades que essa semana trouxe. Porque tem um perigo silencioso que afeta muita gente que ama a Deus. O perigo de viver sem declaração, de crer por dentro, mas não falar por fora, de ter fé, mas não exercer a autoridade que vem com ela, de conhecer o propósito, mas não andar nele porque a vida foi passando, e a urgência foi diminuindo, e o que era para ser uma chama acabou virando uma brasa que ainda está viva, mas que precisa de sopro para voltar a ser fogo. E nesta corrente de oração que nos une, a gente vai rezar por você que acordou nesse domingo com o coração querendo mais, que sente que há algo maior que Deus quer fazer na sua vida e que ainda não aconteceu. E há um propósito que foi colocado dentro de você que ainda está esperando para ser completamente vivido. Por você que está passando por uma fase em que a fé está mais silenciosa do que gostaria, que acredita, mas que está com dificuldade de declarar com a mesma convicção de antes, que precisa de um sopro de Deus que reacenda o que o tempo e as dificuldades foram esfriando. Por você que sabe que tem um chamado, mas que ainda não encontrou completamente o caminho de como vivê-lo. Que carrega no coração uma visão que Deus colocou, mas que ainda está esperando o momento, a direção ou a coragem para dar o próximo passo. Por você que perdeu o senso de propósito no meio da correria da vida, que a rotina engoliu a visão, que as obrigações ocuparam o espaço que pertencia ao chamado, que precisa de um domingo como esse para parar, respirar e lembrar por que foi posto nessa terra. Juntos nesta corrente de fé, vamos declarar fé e propósito nesse domingo. Vamos falar em voz alta o que Deus colocou em nós. Vamos invocar São Miguel Arcanjo sobre cada vida desta corrente com a missão de abrir caminho para que o propósito que Deus plantou no coração de cada um seja vivido com plenitude nessa segunda metade de abril e em cada dia que ainda vem. Antes de começarmos, te peço um gesto simples. Deixa o teu like neste vídeo e compartilha com alguém que precisa redescobrir o propósito nesse domingo. Com alguém que está com a fé mais quieta do que deveria e que precisa de sopro de Deus para reacender o que o tempo foi esfriando. Agora fecha os olhos, respira fundo e vamos juntos. Domingo, o dia do Senhor, o dia em que a semana para um instante e em que o coração tem mais espaço para ouvir o que Deus está dizendo. O dia em que a adoração não é interrompida pelas demandas do trabalho. O dia em que a alma pode respirar fundo e lembrar de onde veio e para onde vai. E o Salmo 150 não começa com um pedido, começa com uma declaração. Louvai ao Senhor. Não quando você estiver sentindo, não quando as circunstâncias justificarem. Louvai, agora, com tudo que você tem, com toda a sua voz, com todo o seu ser, porque declarar é um ato de fé. É dizer com a boca o que você acredita no coração mesmo quando o sentimento não acompanha. É proclamar quem Deus é mesmo quando a situação parece contradizer. É anunciar o propósito mesmo quando o caminho ainda não está completamente claro. E quando você declara algo com fé, algo acontece. No espiritual primeiro, no natural depois. Porque a declaração de fé não é só expressão do que você acredita. É ativação do que Deus preparou. É o gatilho que move o que estava parado. É a voz humana que ecoa no céu e que aciona o que estava esperando ser acionado. Hoje, dia 19 de abril, São Miguel Arcanjo está aqui preparando o terreno.
para que a declaração de fé e propósito de cada pessoa desta corrente seja ouvida, registrada e respondida pelo Deus que colocou esse propósito antes mesmo de você nascer. Para agora, respira e prepara o teu coração para declarar com fé o que Deus colocou em você. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Amém. Senhor, hoje eu paro diante de Ti nesse domingo de abril com um coração que quer declarar fé e propósito de verdade. Não com palavras vazias, não com declarações que soam bem, mas que não saem do fundo do coração. Com a fé real de quem sabe que foi posto nessa terra com um propósito específico, preciso e insubstituível, que só eu posso cumprir do jeito que fui feito para cumprir. Agradeço porque Tu me conheces antes de me formar no ventre materno, que o meu propósito não foi decidido depois que eu nasci, baseado no que eu mostrei ser capaz. Foi determinado antes, com intenção, com amor, com a visão do Deus que enxerga o fim desde o começo e que sabia exatamente que tipo de pessoa e que tipo de propósito combinavam para fazer algo que glorificasse o Teu nome. Agradeço pelas temporadas da minha vida em que o propósito foi mais claro e em que a fé foi mais declarada. Pelos momentos em que eu sabia exatamente o que estava fazendo e por que estava fazendo. Pelos dias em que acordei com a certeza de que estava no lugar certo fazendo a coisa certa no tempo certo. Agradeço também pelas temporadas de confusão, de opacidade, de quando o propósito parecia longe demais, ou pequeno demais, ou errado demais. Porque agora consigo ver que Tu estavas nessas temporadas também, refinando, moldando, preparando, fazendo de cada período de aparente ausência de direção um período de formação que eu não entendia, mas que precisava. Agradeço porque o propósito que colocastes em mim não expira, não tem prazo de validade. Não foi cancelado pelas minhas falhas, pelos meus desvios, pelos meus anos desperdiçados ou pelas temporadas em que não caminhei como deveria. O chamado de Deus é irrevogável e isso me enche de esperança nesse domingo. São Miguel Arcanjo, guerreiro que abre caminho para o propósito de Deus se cumprir, hoje eu te invoco sobre a minha vida e sobre o chamado que Deus colocou em mim com a fé de quem sabe que o propósito ainda está vivo e que ainda vai se cumprir. Abre o caminho do propósito da minha vida nesse domingo e em cada dia dessa semana que começa. Pelos obstáculos que o inimigo colocou no caminho do meu chamado, remove-os agora com Tua espada de luz. Pelas vozes que disseram que eu não sou suficiente, que já passou da hora, que o meu propósito é pequeno demais para importar, que outros fazem melhor e que eu devia deixar para quem sabe mais, cala-as com a autoridade de quem serve ao Deus que escolheu os fracos para confundir os fortes. Pelas temporadas em que o propósito esfriou dentro de mim e que o inimigo aproveitou para instalar dúvida, desânimo e distração, sopra agora sobre essa brasa e faz o fogo voltar com uma intensidade que eu não experimentava há muito tempo. Pelas portas que precisam se abrir para que o meu propósito saia do coração e entre no mundo, abre-as com Tua espada de fogo, no tempo certo de Deus que é perfeito. Pelos medos que estão me impedindo de dar os próximos passos em direção ao que Deus me chamou, dissipa-os com a certeza de que o Deus que chamou é fiel o suficiente para sustentar o que chamou. Renova em mim, nesse domingo, a chama do propósito, a certeza do chamado, a convicção de que há algo que só eu posso fazer do jeito que fui feito para fazer e que o mundo é mais pobre quando eu não faço. Senhor, que esse domingo seja o dia em que a declaração de fé e propósito sai da minha boca com uma força que ela não tinha antes. Que o que declaro hoje reverbere nos dias dessa semana. Que o que proclamo nessa oração acelere o cumprimento do que prometeste sobre a minha vida. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Amém. Senhor, hoje eu te apresento todas as pessoas desta corrente que chegaram a esse domingo precisando redescobrir ou reafirmar o propósito que tu colocastes nelas. Pessoas que estão vivendo abaixo do que foram chamadas a viver. Não por falta de capacidade, mas por falta de clareza, por medo, por feridas antigas que convenceram de que o propósito que sentiram era ilusão e não revelação.
almas que tiveram sonhos grandes que o tempo foi desgastando, que quando eram mais jovens sabiam com clareza o que queriam e o que Deus tinha chamado. Que a vida foi acontecendo, as responsabilidades foram chegando e o sonho foi ficando cada vez mais distante, até parecer de outra pessoa e não mais delas. Pessoas que estão em crise de identidade e de propósito ao mesmo tempo, que se perguntam quem são e para que servem, que olham para a própria vida e que não conseguem enxergar o fio condutor que conecta tudo que já viveram ao que ainda está por vir. Jovens que estão no começo da jornada e que estão tentando encontrar o propósito no meio de tantas vozes que apontam para direções diferentes, que precisam de clareza de Deus que supere o barulho do mundo e que mostre o caminho com uma especificidade que só o Criador pode oferecer. Pessoas maduras que estão chegando numa fase nova da vida e que estão se perguntando se ainda há propósito para essa etapa, que acham que o melhor já passou, que o chamado era para quando eram mais jovens e que agora talvez seja tarde, e que precisam ouvir que o propósito de Deus não tem aposentadoria. Senhor, olha para cada uma dessas pessoas nesse domingo com os olhos do Criador que sabe exatamente para que as criou, que não tem dúvida sobre o propósito de nenhum filho seu, que está esperando o momento em que cada um vai levantar a cabeça e dizer sim para o que foi chamado. Que esse domingo seja o dia em que o propósito que estava adormecido desperta, em que o chamado que estava abafado encontra voz, em que a fé que estava silenciosa começa a se declarar com uma convicção que surpreende até quem está declarando. São Miguel Arcanjo, abre o caminho do propósito de cada pessoa desta corrente nesse domingo. Que nenhum deles saia desse dia sem uma clareza maior sobre o que Deus os chamou a ser e a fazer. Que nenhum chamado desta corrente continue adormecido depois dessa oração. E que cada um declare com uma fé que reacendeu: quem como Deus, ninguém como Deus, amém. Porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou antes para que andássemos nelas. Efésios 2:10. Senhor, hoje eu declaro sobre a minha vida nesse domingo o que tu disseste sobre mim antes de eu saber dizer qualquer coisa sobre mim mesmo. Declaro que sou tua feitura, que não fui acidente, que não fui engano, que não fui produto de circunstâncias felizes ou infelizes. Fui criado por ti com intenção, com cuidado, com propósito específico que só eu posso cumprir do jeito que fui feito. Declaro que fui criado em Cristo Jesus para boas obras, não para sobreviver, não para apenas existir, para obras, para fazer, para impactar, para deixar o mundo diferente de como o encontrei, porque passei por ele com propósito e não por acidente. Declaro que essas obras foram preparadas antes, que não estou inventando o caminho enquanto caminho, que há um trilho já preparado pela mão de Deus, que estava pronto antes de eu nascer e que está esperando que eu ande nele com os pés inteiros. Declaro que o inimigo não tem poder de cancelar o que Deus preparou antes, que as minhas falhas não apagam o propósito que foi escrito antes das falhas, que os meus desvios não destroem a trilha que foi preparada antes dos desvios, que o propósito de Deus é mais permanente do que qualquer obstáculo que o inimigo colocou no caminho. Declaro que essa semana que começa amanhã é mais uma semana de propósito cumprido, de chamado vivido, de fé declarada em cada decisão, em cada conversa, em cada ato que faço como para o Senhor e não para os homens. Declaro que não vou chegar no fim da minha vida olhando para trás com arrependimento de não ter vivido o que Deus chamou, que vou andar nas obras preparadas antes, que vou ser quem fui criado para ser, que vou fazer o que fui criado para fazer, no tempo de Deus, no caminho de Deus, com a força de Deus. São Miguel Arcanjo, sela essas declarações com tua espada de luz. Corta todo o espírito de mediocridade que se instalou na minha vida e que me convenceu de que o propósito ordinário é suficiente quando fui chamado para algo extraordinário nas mãos de Deus. Corta as vozes que disseram ao longo dos anos que eu não sou suficiente, que o meu propósito não é importante, que outros fazem melhor, que já é tarde demais,
que nunca vai acontecer. Essas vozes não têm autoridade sobre a vida que Deus preparou antes de eu nascer. Corta o medo que ainda está me impedindo de dar os próximos passos, que disfarça de prudência, mas que é paralisação, que disfarça de humildade, mas que é incredulidade, que me mantém no lugar seguro quando Deus está chamando para o lugar fértil que está além do conforto. Corta a distração que o inimigo usa para ocupar o espaço que pertence ao propósito. As urgências falsas que tomam o tempo das coisas importantes. As cobranças do cotidiano que engolindo a visão do eterno. E abre em mim nesse domingo a clareza de propósito que só tu podes dar. A certeza de chamado que não vacila com as opiniões dos outros. A fé declarada que ativa o que estava esperando ser ativado. A coragem de andar nas obras preparadas antes mesmo quando o caminho ainda não está completamente visível. Senhor, que esse domingo seja o domingo em que a minha fé encontra a minha voz, em que o propósito que estava dentro encontra a declaração que o leva para fora, em que o chamado que estava adormecido desperta com uma clareza e uma força que vão marcar cada dia da semana que começa amanhã. São Miguel, guarda cada declaração que saiu dessa oração. Não deixa o inimigo roubar a semente que foi plantada nesse domingo. Sustenta a chama do propósito que reacendeu aqui até que ela ilumine cada passo dessa semana e de cada semana que ainda vem em abril. E com a fé declarada de quem sabe que foi criado para boas obras preparadas, antes eu proclamo: quem como Deus, ninguém como Deus. Amém. Senhor, hoje eu te louvo porque tens propósito para mim, que não me criaste para existir sem direção. E cada detalhe de como sou foi pensado com um propósito em mente. Que as minhas características, as minhas experiências, as minhas dores e as minhas alegrias foram todas tecidas juntas para formar exatamente a pessoa que precisa andar nas obras que preparaste. Te louvo porque o propósito que colocastes em mim é irrevogável. Que os teus dons e o teu chamado são sem arrependimento. Que não há nada que eu tenha feito ou deixado de fazer que tenha cancelado o que foi escrito sobre mim antes de eu nascer. Te louvo, porque és o Deus que louva a si mesmo nos atos poderosos, como diz o Salmo 150. E cada vez que um filho teu cumpre o propósito que foi chamado, és glorificado. E quando eu ando nas obras preparadas antes, o mundo inteiro vê a tua grandeza através da minha vida. São Miguel Arcanjo, eu te louvo por seres o guerreiro que abre caminho para o propósito de Deus se cumprir na vida de quem confia nele. Por seres a espada que remove os obstáculos antes que eles impeçam o chamado de chegar onde foi destinado. Senhor, que cada pessoa desta corrente saia desse domingo com propósito mais claro, fé mais declarada e chamado mais vivo do que quando o dia começou. Que a semana que vem seja a semana em que dar os próximos passos em direção ao propósito seja mais natural do que ficar parado onde sempre ficou. Por tudo isso, com fé declarada e propósito reacendido, eu proclamo: quem como Deus? Ninguém como Deus. Amém. Meu irmão, minha irmã. Hoje, nesse domingo, dia 19 de abril, guarda isso bem fundo no teu coração. Tu foste criado com propósito, antes de nasceres, antes de saberes teu nome, antes de teres feito qualquer coisa que justificasse ou contraditasse o chamado. O propósito foi colocado antes, com intenção, com amor, por um Deus que sabia exatamente o que estava fazendo quando te fez do jeito que te fez. Esse propósito não foi cancelado pela vida que passou, não foi apagado pelas falhas que aconteceram, não foi revogado pelo tempo que foi embora sem que o chamado fosse completamente vivido. Continua lá, vivo, esperando. Mais urgente hoje do que era ontem, porque cada dia que passa sem propósito declarado é um dia a menos para fazer o que só você pode fazer do jeito que foi feito para fazer. Declara hoje. Não espera ter mais certeza. Não espera sentir mais. Não espera as circunstâncias melhorarem. Declara agora com a fé que tem, porque a declaração é o que ativa o que estava esperando ser ativado. São Miguel Arcanjo está abrindo o caminho do teu propósito nesse domingo.
Está removendo os obstáculos que o inimigo colocou. Está abrindo as portas que precisam se abrir. Está preparando o terreno da semana que vem para que o chamado encontre o campo fértil que precisa para crescer. Vai com propósito declarado, com fé em voz alta, com a certeza de que foste criado para boas obras preparadas antes e que essa semana é mais uma oportunidade de andar nelas. E quando a dúvida sobre o propósito tentar fazer o chamado parecer ilusão, quando o inimigo usar as vozes do mundo para dizer que o que Deus colocou em você não é suficiente, levanta o teu coração e declara bem alto, unidos nesta corrente de fé: quem como Deus? Ninguém como Deus. Meu irmão, minha irmã, se esta oração reacendeu a chama do propósito no teu coração nesse domingo e te deu fé declarada para entrar na semana, sabendo que foste criado para boas obras preparadas antes, participe desta corrente. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe com alguém que está precisando redescobrir o propósito nesse domingo e que precisa ouvir que o chamado de Deus é irrevogável. Escreve aqui nos comentários uma declaração de fé e propósito. Uma palavra que declare quem és em Cristo e o que acreditas que Deus te chamou a fazer. Juntos, nesta linda corrente de oração, estamos declarando fé, reacendendo propósitos e proclamando sobre milhares de vidas que foram criadas em Cristo Jesus para boas obras que Deus preparou antes para que andássemos nelas. Agora vai em paz, vai com propósito, vai declarando, vai abençoado pela graça do Deus que te criou com intenção e sob a guarda fiel de São Miguel Arcanjo, sobre cada passo que deres em direção ao cumprimento do chamado que foi colocado em ti antes de teu nascimento. Que essa semana seja de propósito vivido, de fé declarada e de obras cumpridas que glorifiquem o nome do Deus que as preparou antes para que andássemos nelas. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Amém.